Olá, doutor Godoy. Meu nome é Éder. Eu sou ali da unidade de suporte operacional do PJE. E, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo e lhe desejar sucesso nessa nova empreitada e que o senhor seja muito bem-vindo aqui na Justiça do Trabalho. Nosso propósito aqui é fazer duas pequenas videoaulas. Uma que trata, que a gente acha importante, da lógica estruturante do PJE. Nós estamos falando de treinamento para uso do PJE, né? A lógica estruturante, elementos bem simples, e depois as principais ferramentas, isso antes de sair já para a parte operacional. Já vou lhe antecipar que o senhor não vai sentir nenhuma dificuldade de usar o sistema do ponto de vista operacional. Talvez alguma dificuldade do sistema em algumas atividades do desembargador ele não ser muito amigável. Mas do ponto de vista da compreensão não vai ter muito problema, não vai ser fácil de utilizar. Mesmo porque também o senhor também não vai estar sozinho, vai ter, além dos seus assessores, o senhor sempre pode contar com o auxílio da unidade de suporte operacional. O Luiz Alexandre passa os contatos para o senhor depois. Nós vamos fazer então duas videoaulas, uma com os elementos estruturantes, aqueles elementos mais básicos estruturantes, e uma outra videoaula sobre as principais ferramentas do PJE, muitas das quais o senhor já conhece. Vamos lá então. Bem, nós separamos aqui 6 elementos estruturantes que nós entendemos importante para a compreensão da lógica interna do sistema. Talvez na atuação como advogado tais elementos não fossem tão importantes, mas entendemos que para os usuários internos, magistrados e servidores, compreender o funcionamento da lógica do sistema é importante tanto para tomar decisões quanto para a operação do sistema, não é? Então, alguns elementos desses o senhor já conhece, a gente vai passar mais rapidamente, como por exemplo esse primeiro elemento, que é o sistema. Ele não é um sistema que você instala na máquina, ele é um aplicativo online, né? Você usa ele no navegador, no Firefox, que é o navegador que o CSJT recomenda. Ele é um processo eletrônico, ou seja, onde não precisa de subjetividade humana, ele caminha sozinho no arco do procedimento. Então, cada vez mais o PJE está fazendo mais algumas etapas eletrônicas. Tudo que não precisa de pessoa humana, ele está crescendo esse aspecto aqui dele. Ele é um sistema de processamento e de registro, ou seja, além de fazer-se o processamento das ações judiciais, ele também fica o registro, ou seja, é aquilo que a gente chamava antes dos autos do processo. E ele também é de gerenciamento. Como o senhor sabe, o CNJ estabelece uma série de metas para o judiciário e nós somos todos monitorados do ponto de vista estatístico. Então, em vários lugares do sistema tem os contadores que ficam contando. Olha, passou um recurso ordinário. Opa, houve um julgamento do recurso ordinário. Enfim, ele é todo monitorado, cheio de contadores, para que a gente tenha uma noção dos nossos trabalhos e para produzir gerenciamento, né? A garantia da autenticidade e da integridade na razão da lei, em função da lei, é por meio de certificação digital. Não vou entrar nesse detalhe porque isso o senhor já está acostumado como advogado. O segundo elemento é que, certamente, isso também não lhe é novo, que ele é construído em cima da tabela de classes e de movimentos do CNJ. Não, ele é todo construído em cima da tabela de classes e movimentos do CNJ. Esse sim é um aspecto que vai ser importante agora. É o controle de acesso ao sistema. Então, a gente faz esse controle de acesso por meio de papéis e localização. O que quer dizer quando nós estamos falando de controle de acesso? É o seguinte: o que a pessoa pode e o que não pode fazer. Por exemplo, um advogado não pode ver, por óbvio, a minuta do voto antes do julgamento do recurso. Dando só esse exemplo, sei lá, o assessor que faz a minuta, ele não pode assinar um acordo depois de julgado. Esta é uma prerrogativa típica de poder de Estado, portanto, do magistrado. Então, como é que o PJE faz esse controle? Se a pessoa está logada como advogado,
ele vai ter um certo acesso. Se ele está logado como servidor, papel, servidor, ele vai ter um outro tipo de acesso. Se ele está logado como magistrado, ele vai ter outro tipo de acesso. Então, na verdade, são dois elementos importantes. Na verdade, são três, né? O órgão julgador, ao qual o sujeito que está logando pertence. Estou falando aqui agora dos usuários internos, né? O papel que ele está cadastrado e a localização. Isso a gente vai entender muito facilmente mais à frente aqui. Vamos ver o que é um papel. Um papel no PJE, na verdade, é um conjunto de funcionalidades. Por exemplo, o magistrado tem um conjunto de funcionalidades diferentes das funcionalidades que tem um advogado. Um procurador da República tem algumas ferramentas que ele tem que o advogado não tem. O perito tem algumas ferramentas, mas ele não tem nenhuma ferramenta de secretaria. Ele não pode fazer ofício, intimação, essas coisas todas, por óbvio. Mas o que controla isso é o papel. Então, o papel é o quê? O papel não é um cargo. Ele é um conjunto de funcionalidades. É isso. E ele está estruturado de forma hierárquica a herança dele. Ou seja, eu tenho papel de servidor, por exemplo, e coloco lá uma série de funcionalidades para o papel de servidor. O papel de servidor pode fazer isso. Aí eu tenho um outro papel que é o diretor de secretaria. Ele vai herdar todas essas funcionalidades que o servidor tem e vai ter mais um tanto de funcionalidades que o servidor não tem. Por exemplo, tem uma coisa que chama-se nó de desvio, depois mais à frente você vai entender o que é, que o servidor não tem, o diretor de secretaria tem. Então, há uma herança de funcionalidades, vai subindo a hierarquia dos cargos, de funções, na verdade, e funções sistêmicas, e ele vai herdando mais funcionalidades. Como, por exemplo, magistrado. O magistrado vai ter todas as funcionalidades que um assessor tem, e mais alguma coisa. E o assessor herdou do servidor, e assim sucessivamente. Não é? Então, vamos ver lá no sistema como isso aí se opera. Bem, eu estou aqui logado numa base de treinamento, não é? E a título de ilustração, nós cadastramos o Dr. Vanderlei Godoy Júnior como se fosse um desembargador convocado no gabinete do Dr. Jorge Luiz Volpato. Fizemos isso por uma questão meramente operacional de treinamento, né? Porque ainda não está criado o órgão monocrático gabinete do Vanderlei Godoy Júnior. Então, para poder fazer o treinamento, eles fizeram esse cadastro aqui, cadastraram o Dr. Vanderlei Godoy Júnior como se fosse um juiz, um desembargador convocado para trabalhar nos processos em que o Dr. Volpato foi relator. Então, vamos ver a lógica do papel, que é o que a gente que é o foco nosso aqui. Então, logado do jeito que está aqui, eu estou logado com Vanderlei Godoy Júnior, no órgão julgador colegiado Tribunal Pleno, no órgão julgador monocrático Gabinete Desembargador Jorge Luiz Volpato, no papel magistrado, na localização magistrado. Na localização mais à frente a gente vai entender quando olhar o fluxo. Não é tão importante assim. O mais importante é essa parte aqui. Então veja só, quando está logado com esse papel aqui, o que o Dr. Vanderlei terá acesso? Ele terá acesso a todos os, logado assim, né? Logado dessa forma aqui, a todos os processos que tramitam no Tribunal Pleno, em que o desembargador Jorge Luiz Volpato foi relator, e ele vai ter acesso a esses processos no papel de magistrado, portanto, com todas as funcionalidades de magistrado, né, nesses órgãos julgadores aqui. Então, aqui do ladinho tem uma setinha. Quando tem essa setinha, é porque a pessoa tem mais do que um papel. Então, eu clico aqui, aí vai aparecer todos os papéis que tem. Digamos que quisesse acessar os processos da primeira câmara. Então, clicou aqui, já trocou de papel. Né? Trocou de papel, e aí temos aqui, primeira câmara, né, o órgão julgador colegiado, gabinete desembargador Jorge Luiz Volpato, é o órgão julgador monocrático, no papel de magistrado. Então,
o Dr. Vanderlei, nesse instante agora que trocou de papel, ele está com acesso a todos os processos que tramitam na primeira Câmara, cujo desembargador relator foi o desembargador Jorge Luiz Volpato no papel de magistrado. Se ele tivesse no papel cadastrado aqui de assessor, ele teria acesso a esses mesmos processos aqui, entretanto ele não teria as funcionalidades que o papel magistrado teria. Então, se quisesse trocar aqui de papel, para acessar os processos do Tribunal Pleno, é só trocar aqui para o órgão colegiado do Tribunal Pleno. Aí vai estar o órgão colegiado do Tribunal Pleno, no gabinete do Jorge Luiz Volpato, no papel de magistrado. Então, o controle de acesso se dá dessa maneira. Qual é o órgão julgador colegiado em que a pessoa está logada, ou cadastrada? Qual é o órgão julgador monocrático e qual é o papel? Com isso, reduz o campo de acesso. Portanto, logado assim, eu só vou ter acesso aos processos em que o doutor Volpato foi relator nos processos do Tribunal Pleno. Né? É como se tivesse, como eu já disse antes, cadastrado Vanderlei Godoy Júnior como desembargador convocado aqui no gabinete do Dr. Volpato. Então, do ponto de vista da lógica do acesso, bem dessa maneira. Então, mais à frente, tão logo seja terminadas as formalidades, vai se cadastrar o gabinete, o órgão colegiado singular, ou monocrático, gabinete do desembargador Vanderlei Godoy Júnior. Né? E aí vai vincular este órgão julgador monocrático aos órgãos julgador colegiado, aos quais ele vai estar vinculado de modo formal. Será possivelmente a primeira Câmara, se não me engano, a primeira sessão e os processos do Tribunal Pleno. Qualquer outra dúvida a respeito disso, o senhor pode consultar o Alexandre mais tarde. Então vamos ver ali a terceira característica estruturante. Terceiro não, o quarto, né? O quarto elemento estruturante então, é o acoplamento a outros sistemas, que é o que a gente chama de interoperabilidade. Quer dizer, por exemplo, vamos pegar aqui um mais fácil para a gente ver. O e-gestão. O e-gestão é um outro sistema que não é o sistema PJE. Então, como é que eles trocam informações? Digamos que o PJE precisa mandar informações para o e-gestão. Isso acontece por uma ferramenta em que quem opera o e-gestão faz. Então, quando o pessoal que opera o e-gestão vai trazer os dados armazenados pelo PJE, os dados de gestão, os dados estatísticos, eu quero me referir, o que acontece? O sistema e-gestão acopla no PJE, como se eles ficassem um sistema só. Trocam as informações e aí eles desacoplam. O Banco do Brasil, que está em teste ainda, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica está em teste no primeiro grau. Então, é preciso trocar informações. Sei lá, a secretaria quer acessar o extrato. Quando a secretaria quer acessar o extrato, o PJE vai lá e ele vai lá e acopla no sistema do Banco do Brasil, vira como se fosse um sistema só, troca as informações e depois desacopla. Né? E aí, assim, vai vários sistemas. O DEJT, também tem a conexão, o acoplamento no DEJT. O que acontece? Você vai fazer uma intimação, vai mandar para o DEJT. O que acontece? O PJE vai lá, acopla no DEJT, manda as informações para o DEJT, na verdade eles trocam informações como se fosse um sistema só, aí desacopla. Não é? Depois que é publicado, quando é publicado, o DEJT que faz o acoplamento no PJE diz, publiquei essa turma aqui, e desacopla, Então, esse sistema de interoperabilidade ele vem crescendo. A última interoperabilidade que o sistema PJE fez foi com o MPT digital. Né? O MPT já praticamente nem usa mais, não loga no PJE, eles trabalham no MPT digital, e o MPT digital e o PJE trocam informações, as intimações, as petições que o MPT faz, né? A gente faz uma intimação, vai para o MPT, mas o MPT recebe essas informações diretamente no sistema deles. Os advogados, por sua vez, quando tiver o escritório digital, que eu acho que já deve estar no CNJ funcionando, ainda não está funcionando na Justiça do Trabalho. Mas aí o escritório digital também vai acoplar no PJE. Então, esses sistemas de acoplamento e de interoperabilidade é importantíssimo. Praticamente no primeiro grau também, que a gente está louco para que logo funcione os acoplamentos com
cartórios, com Banco Central, com Receita Federal, já está se com o Serasa, estamos fazendo, já está tudo preparando para fazer esses acoplamentos nesses órgãos aí. Por enquanto, os acoplamentos que a gente tem é o Audi, é um sistema lá do primeiro grau, né, que faz as audiências, DJT, o BNDT, Receita Federal, o E-Gestão é outro sistema, Banco do Brasil, Caixa Econômica, MPT Digital, o EJUS, a gente não usa o EJUS, PJE Cálculo, e dentre alguns outros. Mas isso aqui é só para ver, vou passar para frente, que essa é só para dizer que nós estamos evoluindo nessa matéria de acoplamentos com outros sistemas que não o PJE. Quer dizer, acoplamento do PJE a outros sistemas. Uma outra característica também bastante importante e foi difícil para as pessoas se acostumarem com isso, praticamente para quem veio do papel, mas hoje já estão mais acostumados, é que o que está escrito ali, tentando descrever essa característica, é que a gente está dizendo assim que é nula a distância entre a prática do ato processual por meio de sistema e a própria existência do ato. Vamos dizer o seguinte: o assessor faz uma minuta de decisão interlocutória. Assim que o magistrado assina essa decisão interlocutória, que efeitos gera? Ele gera efeitos jurídicos imediatos, porque tão logo o juiz, o magistrado assina, esse ato, por ser um ato de magistrado, portanto um pronunciamento do magistrado, para usar a linguagem do CPC novo, esse pronunciamento do magistrado ele é tornado público tão logo ele assina, em função daquela resolução 121 do CNJ, que regula o princípio da publicidade em processos eletrônicos. Então, se o magistrado assina o ato, assina a minuta, ela se transforma de minuta em pronunciamento imediatamente. Não tem alguém que vai olhar depois. Assinou, praticou o ato. Para desfazer este ato processual, ou neste caso um pronunciamento, tem que fazer um outro pronunciamento para desmanchar aquele. Porque ele imediatamente já resultou em efeito jurídico e efeito estatístico também. Na maior parte das vezes, os pronunciamentos de decisão interlocutória e de acórdãos e julgamentos monocráticos, eles já também, além do efeito jurídico, geram também efeitos estatísticos, geram dados estatísticos que precisam, que são monitorados, são registrados. Então, essa aqui é uma característica muito importante, que é a velocidade com que se faz as coisas. Assinou, já está público, as partes já estão vendo, e não só as partes. Qualquer pessoa que acessar a consulta pública, porque os pronunciamentos do magistrado são todos públicos, não só para as partes, ele é público no sentido mais amplo do termo. Não é? Essa é uma característica importante, porque quando há erro, eventualmente se erra um acórdão, não tem como fazer diferente. Tem que fazer levar para uma nova sessão, né, para fazer nem que a sessão não aconteça, mas em termos de sistema, para fazer uma nova publicação de um novo acórdão, se aquele acórdão tiver algum erro. Tem que haver um outro acórdão para desfazer aquele primeiro. Se tiver uma decisão interlocutória que está errada, ela tem que fazer uma outra decisão interlocutória para terminar os efeitos jurídicos dela. E esse aqui, assim, talvez seja uma coisa que o senhor não esteja acostumado, porque o senhor só trabalhou, que é o fluxo, o senhor só trabalhou como advogado lá no comecinho do fluxo, eu vou mostrar ali, lá na pontinha do fluxo, que é propondo ações, fazendo petições, tomando ciência de citações, intimações e coisas assim. Agora, tudo para que o processo seja eletrônico, e essa é a condição de possibilidade do processo ser eletrônico, ele tem que andar num fluxo. O que é um fluxo? O fluxo, na verdade, é o seguinte: eles pegaram o arco do procedimento e foram desenhando tarefinhas nele, uma tarefinha atrás da outra. Aquilo que não precisa de subjetividade humana, o sistema faz sozinho. Aquilo que tem respostas objetivas, sim ou não, o sistema faz sozinho. Aquilo que precisa de análise, como eu disse antes, mais subjetiva, aí o sistema vai ficar parado esperando que alguém faça. Então, o fluxo, como eu disse, ele é a condição de possibilidade do processo eletrônico, porque está tudo desenhadinho conforme o arco do procedimento. E esse fluxo tem que ser compatível com as regras do procedimento, né? Com as normas processuais.
e aí o processo vai se mexendo sozinho. Vamos dar uma olhadinha no fluxo, só dar uma olhadinha para ver como é que ele funciona, como é que ele é desenhado e depois como é que esse desenho aparece lá no PJE. Essa talvez seja uma característica um pouco diferente daquilo que o senhor conhece trabalhando como advogado no PJE, no papel de advogado. Vamos ver lá então no sistema. Bem, esse aqui é o fluxo geral do segundo grau. Veja, pode parecer complicado, mas não é nada complicado. Na hora da operação, isso aqui não vai ser tão necessário assim, mas é só para o senhor entender como é que o processo anda sozinho lá, lá no sistema, né? Então veja aqui, ó, tem todas essas caixinhas desenhadinhas aí, e a gente já vai dizer o que são elas. Vamos primeiro só entender os símbolos rapidamente. Quando tem a bolinha é o início do fluxo. Normalmente aqui é o solicitante. Olha quem é o solicitante, é o advogado. Está lá propondo a ação. Digamos aqui uma ação originária. Poderia ser ações de origem recursal. Se for ação originária, é o advogado que está iniciando o fluxo. Propôs a ação. Quando o advogado propôs a ação, quando tiver assim, bolinha é o início. Quadradinho, losango, na verdade, é pergunta. Aí o sistema vai perguntar assim, ó, é plantão? Aqui é plantão? Essa resposta, se é plantão ou não é plantão, o próprio sistema sabe responder, porque se é plantão a gente já sabe, está cadastrado. Quando é plantão é sábados e domingos, recessos e feriado. Não é? Então aí o sistema já sabe que é plantão. É plantão, o próprio sistema responde. Se ele vem para o subfluxo de plantonista. Quando tem esses desenhos, esses quadradinhos aqui, ó, com outro maisinho, é porque tem um outro fluxo, um outro subfluxo. Que quer dizer que no fluxo do plantonista existe uma série de etapazinhas. Por exemplo, a primeira coisa é escolher o juiz natural. Então, quando é plantão, é feito o sorteio, acha o juiz natural, mas como é plantão, aí depois eu até posso mostrar o subfluxo do plantonista, aí ele vai para o juiz plantonista, o magistrado plantonista. Depois que o plantonista terminar os pronunciamentos que precisa fazer, aí ele conclui o plantão, aí vai lá para o gabinete do desembargador relator, que já fora sorteado, tão logo o advogado fez o peticionamento, portanto a propositura da ação. Olha só, ele propôs a ação, é feito sorteio eletrônico, responde a pergunta se é plantão ele vem para cá e já distribui para o plantonista, já faz o sorteio do juiz natural e também já vai lá para o juiz plantonista. Se não é plantão. Aí ele vai perguntar o seguinte, tem prevenção? O sistema vai responder isso, tem uma série de regrinhas para eles fazerem isso. Se for necessário, depois a gente pode passar, se o senhor tiver interesse. Mas, sei lá, a maior característica disso que ele faz é se tem identidade de partes. Então, existem algumas classes que a gente tirou, ele não faz consulta de hipótese de prevenção, mas se tem as mesmas partes no polo passivo e no polo ativo, ele vai responder sim essa pergunta e vai lá para um subfluxo específico de análise de prevenção, de possível prevenção. Daí, caindo nesse subfluxo, aí o magistrado vai decidir, tem todo um jeitinho lá de fazer, depois na parte operacional o pessoal vai mostrar como é que se trata isso, como é que o assessor faz, o que o desembargador faz, tal. Ele vai lá para a prevenção, tem identidade de partes, ele vai sozinho para lá, para ver se há prevenção, se tem coisa julgada ou coisa do tipo. Bom, se não tem plantão, não é prevenção, daí ele vai vir para cá e vai sair a pergunta. Tem pedido urgente? Porque se tiver tutela antecipada ou pedido liminar, não sei se o senhor se lembra quando estava propondo a ação, o advogado vai lá ou o procurador coloca essa característica, aí tem pedido urgente. Se tem pedido urgente, aí ele vai vir lá por apreciar urgente, vai para o nó de tarefas, vamos começar a chamar isso nó de tarefas apreciar urgente. Não é? Se não tem pedido de urgência, daí ele vai para a vala que a gente chama de vala comum, que é a triagem inicial. O gabinete vai fazer a triagem, ver se o advogado cadastrou as partes certamente, se tem união, se tem Ministério Público, se tem o Estado, enfim, essas coisas todas aí, vai seguindo o fluxo normalmente. E não vou entrar em detalhes muito do fluxo, mas é isso que ele vai fazendo. Cada caixinha dessa daqui é uma caixinha de tarefas que a gente chama. Conclusão ao magistrado. Depois a gente mostrar ali como é que aparece isso lá no sistema. Né? Lembra que eu falei que era para fazer o controle de acesso tinha papel, órgão julgador,
papel e localização. Localização são essas raias que tem aqui no fluxo. Veja aqui, essa raia aqui, a raia do solicitante. Tá vendo? Ó? Aí depois tem a raia, antes de nascer as coisas. Aí tem a raia análise de gabinete. Análise de gabinete é uma raia em que tem todas essas tarefas aqui, ó, né? E análise de voto, né? Que só vai possivelmente aparecer para o magistrado e o assessor, e a raia magistrado, são as tarefas típicas de magistrado no fluxo. E depois tem aqui a raia da análise de secretaria, que são aquelas tarefas, tarefas que quem trabalha são as secretarias. Né? O que interessa aqui, né, é que aquele joguinho que depois vai aparecer lá, o processo cai aqui na triagem, digamos, não a nó de tarefas triagem, aí o assessor faz a triagem, faz a minuta de voto, ou se for, faz a minuta do voto, ou uma decisão interlocutória, ou coisas do tipo, e manda para o magistrado. Aí lá na operação eles vão mostrar para o senhor como é que funciona isso operacionalmente. Não é? Eu vou mostrar aqui como é que esses nós aparecem lá no sistema. O importante aqui, disso aqui, é só para entender como é que ele funciona a lógica. Essa pergunta aqui, ó, tem pedido de urgência? Essa pergunta não precisa alguém ir lá olhar o conteúdo. É como eu disse, o sistema faz sozinho. Ele vai responder sim ou não sozinho. Se for sim, ele vai vir para cá. Se for não, ele vai vir para cá. Agora, tá vendo que neste nó de tarefas tem uma, duas saídas e tem três entradas. Entra por aqui, sai por aqui, sai por aqui. Né? Vai ser sempre assim, um nó de tarefas, uma saída ou uma entrada. Está no concluso para o magistrado. O magistrado pode devolver ou pode assinar a minuta. Então, assinar a minuta, corrigir a minuta ou devolver para o assessor. Nós vamos ver isso operacional, isso dentro do fluxo. Então, cada vez mais, algumas coisinhas aqui eles estão automatizando, tornando cada vez mais eletrônico e concentrando toda a inteligência humana. Esse é o plano no auxílio na tomada de decisão e na tomada de decisão e no pronunciamento judicial propriamente dito. Não é? Vamos ver então cada caixinha, vamos ver como é que fica essas caixinhas aqui lá como é que aparece lá no sistema operacionalmente. Veja, eu estou logado aqui na base de treinamento, né? É uma base que a gente usa para treinar. Não tem nenhum processo real aqui, é tudo de treinamento. Logado no gabinete do desembargador Volpato, estou logado como o Vanderlei Godoy Júnior, aqui na primeira câmera. Então, o que acontece? Vai aparecer aqui, ó, aguardando cumprimento de diligência, aguardando final de sobrestamento, aguardando inclusão, aguardando sessão de julgamento. Tudo isso aqui são nó de tarefas. Vamos pegar essa aqui, ó, análise de gabinete. Tá vendo essa análise de gabinete aqui, ó, análise de gabinete. Vamos ver lá no fluxo. Olha aqui a análise de gabinete, ó. Tem várias entradas e várias saídas, né? Olha aqui o conclusão para o magistrado, nó de tarefa conclusão para o magistrado, o nó de tarefas minutar despacho, redistribuição, minutar decisão interlocutória, subfluxo do sobrestamento. Né? Então vamos dar uma olhadinha, ó, a análise do gabinete, aquele nó que eu tinha mostrado ali no sistema. Ele tem várias entradas e várias saídas. Vamos dar uma olhada lá no sistema para ver. Então ele está aqui, vou abrir, eu clico em cima desse nó aqui de tarefas, ó, ele vai abrir, tá vendo? Tem 14 processos dentro desse nó de tarefas. Todos os processos que tramitam na primeira câmara, no gabinete do desembargador Jorge Luiz Volpato, né, estão em algum nó de tarefas aqui. Em algum nó de tarefas aqui, que nada mais são aqueles nozinhos lá do fluxo. Então vamos olhar aqui a análise de gabinete. Tem 14, quando o senhor clica aqui, é listado do lado de cá todos os processos que estão dentro dessa caixinha aqui. Se eu clicar aqui, ó, em cima do número, o que a gente chama, vou assumir a tarefa, mais tarde eu digo o que quer dizer isso. Só para mostrar aqui as saídas dessa tarefa aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma setinha? A gente chama de combo isso aqui. Se eu clicar aqui, ó, a combo, ó, quantas. Se eu colocar aqui, ó, eu vou empurrar ele lá para o sobrestamento. Se eu coloco aqui e dou OK, ele vai sair deste nó de tarefas e vai andar
para este nó de tarefas aqui. Se eu colocar, quero fazer uma conclusão para o magistrado, eu coloco aqui conclusão para o magistrado e clico aqui do OK, ele vai se mover daqui do nó de tarefas análise de gabinete e vai ir para a conclusão de magistrado. Eu vou empurrar só para o senhor ver. Depois você vai estudar isso operacionalmente, porque as operações de desembargador, elas não são muito complexas, são fáceis. Algumas delas não são muito amigáveis, mas não são complicadas. É bem fácil, o senhor não vai sentir nenhuma dificuldade de trabalhar com isso aqui não. Tá vendo aqui, ó, despacho, decisão, julgamento. Por quê? Porque o PJE trabalha aqui com, no CPC novo, é o artigo 203 do CPC, né, que trata de quais são os pronunciamentos do magistrado. E ele obedece isso aqui. Então, despacho, eu vou colocar despacho, escolhe qual é o magistrado. Vou colocar aqui Godoy, Vanderlei Godoy Júnior. Gravei, quando o assessor faz isso aqui, gravou, o que acontece? Ele vai cair num local que é para... Ele vai sair, ó, já foi direto para o minutar despacho. Tá vendo? Ele vai fazer a minuta do despacho aqui. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai decidir aqui, o assessor, né, que vai fazer a minuta, ele vai decidir se depois que o desembargador assinar, porque é um caso de despacho, não vai passar pelo colegiado, é um pronunciamento monocrático, ele vai dizer, eu quero intimar as partes automaticamente, sim, as partes estão cientes, se eu disser não, é para publicar no DRJT, ou seja, é para intimar automaticamente, se eu disser sim aqui, ó, o que vai acontecer? Quem que você quer intimar? Os dois, o polo passivo ou o polo ativo? Vou dar prazo? Digamos que eu for dar prazo 5 dias, digamos que o magistrado esteja determinando que a pessoa tem que fazer algo em 5 dias sob pena de tal coisa. Então, ele vai fazer isso aí. Esses que tem aqui do lado são os movimentos típicos deste tipo de pronunciamento aqui. Se não, aqui, na verdade, digamos que fosse de mero expediente, né? Os despachos de mero expediente. Ou o assessor procura aqui, ó, ou ele escreve aqui que é mais fácil. Escreve expediente ali, ele vai já... Essas caixinhas, quando tem isso aqui, a gente chama de suggest. Quando tem o suggest, tem que digitar, esperar ele procurar e sugerir. Né? Você já deve ter visto isso lá na hora de procurações. Clica aqui, eu já escolhi, gravei. Está lá. Né? Se fosse aqui, ó, sobrestado o processo. Isso aqui é importante, porque se sobrestar o processo, o que vai acontecer? Vai parar a contagem de prazo, vai interromper, suspender, na verdade, a contagem do prazo do magistrado, né, para fazer os seus pronunciamentos. Então, ele vem aqui, escolheu, faz o texto. Se tiver modelo, ele já escolhe o modelo aqui, ó, né, digamos que fosse intimar a ré, efeito modificativo, porque vai haver um efeito modificativo aqui, tal, possivelmente... Enfim, se tiver os modelos, ele escolhe os modelos, ele grava, estou dizendo que como seria, gravou, né, o assessor gravaria, enviaria para o desembargador. Olha, ele está no nó de tarefas. Minutar, ó, minutar despacho. Está no nó de tarefas, minutar despacho. Normalmente quem trabalha nesse nó de tarefas é o assessor, né? Ou assessora. Ele envia para o desembargador. Envia para o desembargador. Quando ele faz isso, quando ele apertou esse botão, o processo vai sair do nó de tarefas minutar despacho. Opa! E vai para o nó de tarefas analisar despachos, que é o nó de tarefas onde o desembargador normalmente trabalha. Vamos dar uma olhadinha lá no fluxo, como é que foi isso aí que a gente fez. Ó, a gente estava na análise do conhecimento, mandei para o nó de tarefas minutar, depois mandei para o nó de tarefas analisar despacho. Vamos ver lá no fluxo. O processo, então, estava aqui no nó de tarefas análise de gabinete, lembra que tinha 14 processos. Aí eu empurrei o processo lá para a conclusão, coloquei que tipo de conclusão que era. Essa pergunta quem respondeu foi a gente, colocou na verdade que era um despacho, sim, não era voto, era um despacho. Então daí isso aqui ele respondeu não, porque eu fiz a escolha despacho, e veio para cá, para o nó de tarefas minutar despacho. Assim que o assessor
terminou a minuta do despacho, ele empurrou, apertando aquele botãozinho, enviar para o desembargador, aí o processo se moveu desta caixa aqui, caixa de tarefas, minutar despacho, e foi para a caixa de tarefas, analisar despacho. Lembra que quando nós fizemos a minuta, a gente escolheu que as partes não estavam cientes e que era para intimar pelo DRJT. Né? Então, daí, o que vai acontecer? Estou no analisar despacho. Naquele nó de tarefas, analisar despacho é onde que o magistrado, o desembargador, assina os despachos e decisões interlocutórias. Os acordos têm um lugar diferente depois, na operação pessoal, mostra lá para o senhor. Então, veja só. Analisar despacho. Aí, tão logo o desembargador assina o despacho, naquele caso, ele vai subir aqui, tá vendo? O sistema está fazendo isso aqui. Tem sobrestamento ou o processo foi suspenso? Como é que o sistema sabe isso? Porque lembra que eu tinha mostrado o movimento? É pelo movimento que o cara escolhe. Nós escolhemos o movimento mero proferido, despacho de mero expediente. Se tivesse escolhido o movimento sobrestado processo, em razão de julgamento de outra causa, coisa do tipo, ele iria fazer um outro caminho. Aí está aqui, ó. É sobrestamento? Não, não é sobrestamento, daí ele vai. As partes estão cientes? Como é que o sistema sabe? Porque o assessor já tinha respondido lá, naquele checkbox, sim ou não. Os partes estão cientes? Sim ou não? Se não, ele vai perguntar, é para intimar para o DRJT? Como é que o sistema sabe se tem que intimar ou não? Porque lembra lá na minutar voto, tinha aquele checkbox ali, ó, partes cientes, a gente respondeu não, as partes não estão cientes, é para intimar pelo DRJT? A gente disse sim. Como a gente disse sim, ele vai perguntar aqui, as partes estão aptas? Porque se as partes estão aptas, quer dizer o seguinte, porque nem toda parte vai ser intimada por DRJT. Por exemplo, o Ministério Público e a União têm a prerrogativa da pessoalidade e as intimações por DRJT não são pessoais, elas são por meio de sistema. Daí ele não vai intimar automático, ele vai vir para esse nó aqui de tarefas. Né? Se lá entre as partes daquele processo ali que nós tínhamos empurrado para analisar despacho, assim que o desembargador assinou, se naquele processo as partes que estão litigando, entre as partes que estão litigando, tem alguém que é representado por procuradoria, no nosso caso, se é Ministério Público, União ou Estado de Santa Catarina, daí ele não vai fazer intimação automática. Ele vai vir para esse nó de tarefas aqui, ó, né? Intimação automática às competências é a secretaria de turma que trabalha nesse nó de tarefas aqui. Apesar de estar aqui em análise de gabinete, essa tarefa foi convencionada, que é típica da secretaria. Bom, aí é o nosso caso. Ele vai vir aqui, se não tiver partes representadas pelo Ministério Público, ele vai vir aqui para publicar automaticamente. Quando ele publicar, o servidor faz um procedimento de publicação. O que acontece? Na verdade, ele manda para o DRJT, aí acopla no DRJT, manda as informações, publica isso aqui no DRJT. E o cara colocou lá 5 dias de prazo, não é isso? Quando o DRJT publicar, o DRJT vai acoplar no PJE e falar, publiquei esse aqui. Aí o PJE vai olhar, isso aqui é aquele processo que tinha 5 dias de prazo. Ele vai lá, então tem prazo. Ele vai lá, ele vai movimentar o processo sozinho lá para o nó de tarefas, aguardando prazo. Aguardando prazo. É isso que ele vai para o nó de tarefas. Então, é isso. Na verdade, estou mostrando o fluxo aqui, ainda não é a questão de operação. Nós estamos mostrando como é que o processo se movimenta lá. Então, a gente tem que estar acostumado com o processo que está em cima da mesa, ou está acostumado até com o processo eletrônico do ponto de vista do advogado, ele está sempre num determinado lugarzinho. Agora, aqui não, ele pode estar em tudo quanto é canto, tudo quanto é nó de tarefas aqui, a depender em que momento do arco do procedimento o processo está, ele vai estar num nó de tarefas específico. E ele vai caminhando entre esses nó de tarefas, ou automaticamente, ou porque a pessoa empurra. No nosso caso, por exemplo, para sair aqui do gabinete, da análise de gabinete, nó de tarefas, análise de gabinete, para o nó de tarefas, conclusão para o magistrado, foi feito uma atividade humana que levou para cá. Foi uma pessoa que escolheu se era para minutar despacho, se era decisão interlocutória ou se era para o voto. Não é? E aqui também, no minutar despacho foi uma atividade feita por uma pessoa que depois empurrou, né, manualmente o processo para analisar despacho. Daqui para frente, quando o juiz assinou, foi tudo automático. Né? Esse caminho aqui, ó, ele vai fazer tudo automático.
né? Ele vai responder essa pergunta: quer para sobrestar, sim ou não? Não, ele já vai fazer isso aqui automático. Não é uma pessoa que vai empurrar, ele vai fazer automático porque já foi, não teve um movimento de sobrestamento, vai vir automático e vai responder automaticamente essa questão aqui, se as partes estão cientes ou não, se é para intimar pelo DJT ou não, a gente já marcou isso aí, na hora de movimentar o processo ele vai movimentar sozinho e vai lá para publicar. E aí ele não publica sozinho, aí alguém tem que ir lá e publicar. Quando ele publicar, aí vai depender se tem prazo ou não, ele vai andar, caminhar sozinho. Isso aqui é para ter uma noção de que são aquelas caixinhas lá e o que elas representam aqui no fluxo, ou o que o fluxo representa lá naquelas caixinhas. Né? Então, em termos de lógica geral, nós estamos tentando fazer a síntese da síntese da síntese. Que se tiver algum elemento de entendimento, ainda dá para resolver ali presencialmente quando o Alexandre e eu acho que o Thiago vão trabalhar juntos também, na aula presencial, a parte mais operacional. Está faltando ainda, então a gente vai mostrar, antes da parte operacional, numa segunda aula, videoaula, sobre as principais ferramentas no PJE, né, internas. Muitas delas o senhor já conhece, aquelas que são do processo completo, que a gente chama, o senhor já conhece porque já está acostumado a trabalhar como advogado. Então, eu vou encerrar esta aqui para não ficar muito grande essa aula aqui, e daí a gente faz uma outra videoaula sobre as principais funcionalidades. Até lá então.